Boa noite aos irmãos, também aos que estão acompanhando. Certo jovem crente se preparava para uma viagem quando seu amigo veio buscá-lo e perguntou-lhe: já arrumou suas coisas? Vamos? Tudo pronto? Quase, respondeu ele. Só falta pôr algumas coisinhas na mala. E começou a ler uma lista: um mapa, uma lâmpada, uma bússola, um espelho, alguns livros de poesia, algumas biografias, uma coletânea de cartas antigas, um livro de cânticos, um livro de histórias, um prumo, um martelo, uma espada, um capacete. A essas alturas o amigo já estava apavorado. Mas homem, o carro está cheio, não vai dar tudo isso para levar no carro. Acalme-se, está tudo aqui. E mostrou a Bíblia. A Bíblia nos informa que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmão, não é possível pensar e achar que podemos mudar sem a palavra de Deus. O texto diz aqui que toda a Escritura é útil, porque Deus a inspirou. Por isso, então, a necessidade de voltarmos urgentemente para a palavra, por causa de tudo que ela significa, de tudo que ela produz, por causa de toda a mudança que é operada usando ela como instrumento. E é isso, irmãos, que vamos continuar meditando em Neemias capítulo 8, e vamos nos deter nessa noite no dos versículos 9 ao 12. Neemias capítulo 8, vamos ler dos versículos 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 8, dos versículos 9 a 12. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque, ó Deus, ela é útil, proveitosa, suficiente, ó Deus, é a verdade. Ela é inspirada por Ti. E, portanto, ó Pai amado, sendo a Tua palavra, ela cumpre aquilo que apraz ao Senhor. Nos ajude nessa noite a entendermos esse texto aqui. Porque, ó Deus, precisamos tirar este exemplo que aconteceu naquela época, em que o povo, ó Deus, desejoso pela Tua palavra, começaram a escutar. E a palavra, ó Deus, foi penetrando ao coração deles, de maneira que levou eles, ó Deus, a Te buscarem, a se disporem para Te amar e Te obedecer. Nos ajude, ó Pai amado, nesses dias difíceis que estamos vivendo, tanto, ó Deus, no mundo, no nosso país, e a igreja também, em relação à Tua palavra.
há um distanciamento, ó Deus. Até admiramos por vezes a Tua palavra, até achamos bela e citamos textos, ó Deus, mas tem faltado, ó Deus, que essa palavra faça parte do nosso viver. Nos ajude nessa noite a compreender isso. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmãos, devemos voltar urgentemente para a palavra de Deus. Temos aprendido nesse livro que a boa mão do Senhor age por causa da aliança eterna com o seu povo. Falamos domingo passado que Deus anunciou por meio dos profetas a sua palavra. E Ele levantou vários profetas. E o povo de Israel não ouviu a Deus. E mesmo Deus dando oportunidade, eles não ouviram e foram para o cativeiro. Falamos, irmãos, e é importante falar novamente que no ano 605, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os utensílios da casa do Senhor e alguns nobres para a Babilônia. Depois ele entrou a segunda vez no ano 597 a.C. e despojou o templo. Levou vários cativos para a Mesopotâmia. E pela terceira e última vez invadiu Jerusalém e destruiu completamente o templo, levando a ruínas. Irmãos, você pode imaginar quão triste foi isso. Parece que as esperanças do povo acabaram. Não tinham mais um lugar para cultuar a Deus, sobretudo para ouvir também a palavra do Senhor. Foi sofrimento, morte, ruína e destruição. E a razão? Porque desprezaram a palavra de Deus. Inclusive os próprios profetas, que nessa época Deus levantou, foram perseguidos. Veja Jeremias como sofreu. Os profetas verdadeiros sofreram, porque trouxeram a palavra do Senhor. O povo se afastou de ouvir a palavra e por isso foram para o exílio. Irmãos, é interessante que Deus, como é um Deus misericordioso, Ele trouxe de volta o povo por grande misericórdia, e eles foram trazidos para um recomeço, e Deus dá a eles uma nova oportunidade, e eles abraçam esta oportunidade. E vamos ver nessa noite que devemos voltar urgentemente para a palavra de Deus, por causa de alguns resultados que ela produz. Vale lembrar, irmãos, que quando começamos o capítulo 8, vemos aí algumas atitudes necessárias para voltarmos à palavra de Deus. Do versículo 1 ao 8, aprendemos que eu preciso trazer de volta a Bíblia ao lugar que ela sempre teve, na minha vida, na minha família, na igreja e na sociedade. A palavra precisa ser trazida ao lugar de influência, ao lugar em que eu baseio a minha vida nela, as minhas palavras, os meus pensamentos e as minhas ações. Vemos também que a segunda atitude que eu preciso ter é ouvir essa palavra, irmãos, e ouvir a palavra de Deus requer de nós, exige de nós que tenhamos e dediquemos tempo. Eu não posso compreender a palavra de Deus sem ter tempo com ela, preciso dedicar tempo para ela. Nós aprendemos isso. Além de dedicar tempo, preciso dedicar a atenção. Não basta ler a Bíblia como um livro comum, porque não é um livro comum, é um livro diferente. Ela tem implicações para esta vida e para a eternidade. Portanto, eu devo fazer reflexão intelectual, aplicar minha mente atenciosamente a estes ensinos. E também aprendemos que deve haver respeito, irmãos. Respeito para com a palavra. Eu não vou adorar a Bíblia, não é isso. Mas ter respeito. Se portar diante dela como aquela que é a voz de Deus. Se é Deus falando comigo, então eu devo ter respeito, no sentido de me submeter a esses ensinos. Nós aprendemos isso
domingo passado. E por fim aprendemos domingo passado que esse texto, a palavra de Deus, deve produzir em mim adoração. A palavra deve me levar a mudanças. E hoje vamos ver, irmãos, que o primeiro resultado, que quando a palavra de Deus é pregada, é exposta, é ensinada, ela produz contrição. Olha o versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis. Vamos tentar trazer, irmãos, essa imagem para os nossos dias. Vamos imaginar que naquele dia está acontecendo um congresso bíblico. E aí nesse congresso bíblico que estava sendo feito ali naquele tempo, havia um tema. O tema era a palavra de Deus. Irmãos, e convidaram um grande preletor, um grande pregador para trazer a palavra. Sabe quem foi? Esdras. Foi convidado como preletor para ensinar as escrituras. Irmãos, Esdras, que estava ali num púlpito que foi levantado para esse propósito, começou então a explicar a palavra de Deus. Ele começou a ler e o povo começou a ouvir a palavra. E é provavelmente que Esdras, irmãos, pegou o livro de Deuteronômio e começou a explicar este livro àquele povo. E ele vai passando parte por parte. Lembra que nós falamos aqui? Foram 6 horas ouvindo a palavra de Deus. Ele começou a explicar. Quem era Esdras? Irmãos, Esdras era um sacerdote e escriba. Portanto, Esdras tinha uma qualificação. Ele era habilitado para explicar as escrituras. Porque um escriba é um especialista na palavra de Deus. Mas sabe, irmão, sabe qual era? A maior qualificação de Esdras não era ser sacerdote e escriba. A maior qualificação de Esdras era a qualificação espiritual. Como assim, pastor? Você vai notar que no capítulo 7 do livro de Esdras, no versículo 10, ele vai informar lá que ele se dispôs a buscar a palavra de Deus. Irmãos, Esdras tinha um desejo de conhecer a lei de Deus e ele buscou isso. Depois ele informa lá que quando ele buscou essa palavra, ele entendeu essa palavra, então ele começou a praticar essa palavra. Ele começou a viver estes ensinos. E por fim, Esdras, depois que começou a aplicar sua vida, sabe o que ele fez? Ele começou a ensinar às pessoas a palavra de Deus. Portanto, a qualificação de Esdras não se assentava, irmãos, sobre a qualificação de alguém que era sacerdote e escriba. Ele era alguém que foi chamado por Deus porque ele era um homem temente a Deus. Ele amava ao Senhor e se dispôs a viver esses ensinos e a ensinar as pessoas. E ele estava fazendo isso aqui. Ele tinha com ele, nós vimos domingo passado, alguns auxiliares. E ele começou a explicar, provavelmente, irmãos, Esdras traduziu, explicou, interpretou. Ele expôs o texto. Sabe o que aconteceu? Contrição. Irmãos, quando a palavra de Deus é pregada, se ela não me move, se ela não me comove, se ela não me leva a agir, deve ter alguma dificuldade, deve existir algum problema, porque ele começa a explicar a palavra, e o texto diz aí no capítulo 9 que estava ali a liderança, Neemias, o governador, e Esdras, e os levitas que eram seus auxiliares, e ele começou a explicar. Lembra que ele explicou a crianças, a jovens, a mulheres e a homens, explicando a palavra. Quando ele explica a palavra, essa palavra começa a penetrar a mente e o coração do povo. Sabe o que acontece, irmãos? Contrição. Quando o texto é explicado, o povo começa a expressar quão eles estavam arrependidos, porque a palavra tocou ao coração deles. Irmãos, eles começam a chorar,
a chorar aqui de lamento, de arrependimento, porque estavam vivendo uma vida que não agradava a Deus. Foi a explicação da palavra. Esdras explica e há uma reação no povo, embora, irmão, não fosse esperado que esse dia aqui fosse um dia que eles estivessem chorando. Não era para chorar, era um dia diferente, não para choro, mas era um dia para que eles pudessem pensar em Deus. Mas tal foi a explicação da palavra, o ensino da palavra que penetrou o coração deles, e eles se viram, irmãos, desesperados. Como assim, pastor? Irmãos, quando Esdras começa a explicar a lei de Deus, eu não sei exatamente qual foi o ponto que ele explicou e que tocou o coração do povo, mas o povo olhou para a lei, e a lei começou a mostrar a condição, o estado espiritual deles, começou a mostrar cada ponto, e disseram: Senhor, nós estamos errados diante de Ti. Eles começaram a ver a sua própria condição por meio da palavra de Deus. A explicação, a pregação, o ensino da palavra. E isso, irmãos, foi visto quando eles reagiram por meio do choro. Não estou dizendo que a gente sempre vai chorar quando ouvir a palavra de Deus, mas ela deve produzir em mim contrição. Sabe o que é contrição, irmãos? É eu perceber quando essa palavra é explicada, ensinada, e ver a minha vida e dizer: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso consertar, porque a Tua palavra, ela é como um espelho, ela me joga de frente de mim mesmo e diz: olha como está a tua vida. Foi assim que Esdras foi explicando. Embora não fosse um dia e que se esperava que eles chorassem, irmãos, os líderes estão preocupados aqui, estão preocupados em relação a como Deus olharia aquilo ali, porque era um dia diferente, um dia consagrado, não para choro. Mas eles não puderam se conter quando a palavra foi explicada a eles. Eles estavam aprendendo a palavra. Diz aí o versículo 9: que ensinavam todo o povo e disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Irmãos, não foi só uma pessoa que produziu nesta vida contrição. Notem que o texto vai dizer, testemunhar, que todo o povo estava chorando e pranteando, ouvindo a palavra de Deus. Você diz: pastor, mas nós estamos falando da lei de Deus. Esdras estava explicando a lei de Deus. Mas, irmãos, para que serve a lei de Deus? A lei de Deus é exatamente para mostrar a minha condição. A lei de Deus não salva. Ela não tem esse propósito. A lei que ele está explicando aqui, ela mostra o meu estado, a minha incapacidade de viver no padrão de Deus. Ela mostra. Irmãos, a lei, ela me confronta comigo mesmo e diz: olha, tu não está vivendo no padrão de Deus. E Esdras explicou isso, e eles compreenderam, e eles entenderam que estavam distante do Senhor. Inclusive, irmãos, eles compreenderam com seus antepassados, nós temos pelo menos 2 gerações no exílio, 70 anos, que eles estavam lá exatamente porque não obedeceram a palavra do Senhor, e agora estão contritos, porque tiveram uma oportunidade, um recomeço. Pelo que não pranteeis, nem choreis. Era um dia que não era para chorar, era um dia que era diferente, mas estavam chorando, contrito, ao entender a lei de Deus. A lei de Deus, irmãos, ela tange não somente ao aspecto cerimonial. Ela já estava explicando isso para eles certamente, que não basta apenas trazer um sacrifício a Deus e dizer: olha, Deus, está aqui o sacrifício que eu trouxe para ti. Ele estava explicando que a lei também tem um aspecto que tange ao moral, irmãos.
Era preciso obedecer a palavra de Deus, não apenas oferecer algo litúrgico, ritualístico a Deus. Precisava obedecer. E eles entenderam isso. Irmãos, e a lei, ela exige de nós que haja um cumprimento, tanto nas minhas intenções quanto nas minhas ações. Portanto, diante da lei de Deus, eu devo chorar mesmo. Diante da lei de Deus, irmãos, eu devo me desesperar, porque eu posso me olhar e dizer: quão distante eu estou de Deus. Não posso cumprir o seu mandamento. Eu sou incapaz de fazer isso. Não há como obedecer esta lei. Não há. Estavam ali contritos, chorando e entendendo isso. Mas nota, irmãos, que ele vai dizer o motivo por que eles fizeram isso. Final do versículo 9. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Qual foi o motivo? Porque ouviram a lei de Deus. A contrição que tiveram, que foi algo inesperado, foi algo que não se esperava, os líderes estavam preocupados com isso, foi porque ouviram a lei do Senhor. O que é a lei, irmãos? É a direção de Deus, é o padrão do Senhor. Eles estavam assim, não porque eles estavam usando de uma metodologia que impulsionasse emocionalismo, não era isso. Não era porque Esdras estava trazendo eles a uma forte emoção, não era isso. Esdras estava explicando a palavra de Deus. Nós falamos domingo aqui, irmãos, que há uma acusação de que Esdras, ele fez uma recomposição da lei de Deus e escreveu algo diferente do que Deus havia dado a Moisés. Ele não fez isso, tanto que lá no capítulo 8, versículo 1, o povo pede exatamente a lei que Deus havia prescrito a Moisés, que tivesse autoridade divina. Então, o motivo aqui era porque estavam entendendo a palavra do Senhor. Embora não fosse esperado, mas a palavra pregada, ensinada fielmente, produziu neles contrição, o entendimento das Escrituras. Irmãos, percebam que é a nossa mesma necessidade dos nossos dias, que o Evangelho seja pregado, tal como ele é. O Evangelho não pode ser diluído para que caiba na concepção e na vida das pessoas. Ele precisa ser pregado, não distorcidamente. Por exemplo, afirmando que o homem é bom. O homem não é bom, não há um homem bom. Irmãos, o Evangelho tem que mostrar, e o cantor Paulo César, ele tem uma música que é o Evangelho que fala disso, que o Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de buscar a Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho mostra o homem no seu estado deplorável, um homem com nenhuma condição de buscar a Deus, que ele está condenado, e se ele continuar desse jeito, ele irá para o inferno. Esse é o Evangelho, sem mais nem menos. Pastor, você está assustando as pessoas. Não, esse é o Evangelho. Sabe por que, irmãos, o Evangelho tem que ser pregado assim? Porque quando o Evangelho é pregado desse jeito, mostrando um homem morto em seu pecado, perdido completamente, ele vai se encontrar e vai dizer: eu preciso de um Salvador, porque não há condições na minha vida de obedecer a Deus. Olha o Evangelho, há uma exigência tão alta que eu não sou capaz de alcançar. É o Evangelho. Porque se o homem não entende a sua própria condição diante de Deus, perdido, jamais ele entenderá a necessidade de quê? Da graça de Deus. Irmão, se o homem é bom, se ele não precisa mudar, por que vai buscar a Deus? Se ele é bom, se ele não tem muitas coisas para consertar, qual a necessidade da graça de Deus na vida dele? Ele precisa ser
confrontado com o Evangelho, para que ele olhe a sua condição e diga: quão longe eu estou do Senhor, quão pecador eu sou, perdido nas trevas, tão carente. Senhor, me socorre, desesperado, correndo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que mostra o homem em sua condição. É a primeira parte do Evangelho, mostrar o meu estado pecaminoso. Mas é claro, irmãos, que por outro lado, o Evangelho mostra a graça de Deus sendo derramada sobre a humanidade pecadora, que não merece nada de Deus, distante, que não consegue obedecer à lei de Deus, quantas intenções, quantas ações, completamente distante do padrão de Deus, mas Deus, por sua infinita graça, derramou sobre a humanidade. E sabe o que é graça, irmãos? É alcançar exatamente aquele homem que não merece nada de Deus. É o Evangelho também. É o Evangelho. Porque se eu não enxergar o meu estado diante de Deus, eu nunca vou reconhecer que eu preciso dele. Eu vou continuar trilhando a minha caminhada pensando eu agradar a Deus. Não é assim. Eu preciso entender o Evangelho. Sabe por que as pessoas no mundo não estão mudando? Sabe por que isso acontece? Porque estão dizendo para elas o seguinte, enganando essas pessoas, dizendo: olha, basta você ser feliz. Não é esse uma palavra do mundo? Basta você ser feliz. Não importa como, mas basta que você seja feliz. Se você se sente feliz fazendo isso, siga seu caminho, basta ser feliz. Aí a questão, irmão, diante do Evangelho, da palavra de Deus, jamais alguém pode ser feliz fazendo aquilo que é contrário a Deus. Não pode. Nunca eu conseguirei ser feliz distante de Deus, porque em Deus é que há somente felicidade. É só nele que eu vou encontrar a vida verdadeira. Portanto, não é basta ser feliz, não é isso. Basta que eu me submeta ao Senhor e eu encontrarei a vida que há em Cristo Jesus. Que eu reconheça que eu sou um pecador e preciso dele. Meu amado irmão, se você tem ouvido a palavra e essa palavra não tem levado você, a mim, à contrição, quando essa palavra fala ao seu coração, o que ela produz em você, em mim? Irmãos, quando eu ouço a palavra, o que é que ela produz em mim? Será que ela tem me levado à contrição? No sentido de perceber a minha necessidade, nós como cristãos também. Porque ela não fala do Evangelho aos pecadores, mas fala a nós também. Porque quando a palavra é pregada e ensinada, eu preciso também refletir e dizer: será que eu estou me preparando como Deus quer para me encontrar com Jesus Cristo? Será que eu estou vivendo um Evangelho digno do Evangelho? Será que eu estou vivendo à altura da obra perfeita que Cristo realizou lá na cruz do Calvário e me alcançou e me regenerou, mudou, habilitou o meu ser para obedecer a Ele? Eu preciso também refletir sobre isso, porque se a palavra não comove mais o meu coração, se ela não fala mais a mim dizendo que eu preciso mudar muitas coisas, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, eu tenho falhas e não são poucas não. Se ela não fala a mim o quanto eu preciso do Senhor e mudar coisas em mim, isso não me comove, isso não me leva a agir, há alguma dificuldade. Talvez eu esteja nutrindo uma insensibilidade, a palavra, me acostumando. Me acostumo com a voz do pastor Maico, né? Ele fala alto, às vezes baixo, eu até durmo. Me acostumando. É a palavra de Deus que eu preciso fazer essa contrição no meu coração, a minha vida. Será que eu estou conforme Deus quer? Não é perfeição, irmãos, mas é melhorar.
é avançar, é se aproximar mais do Senhor. Nós cantamos aqui ser um servo, de amar o Senhor. Fixa o meu coração em Ti, Senhor. É não deixar que nada neste mundo possa intervir entre eu e Deus. Tirar-me da minha contrição, do meu amor, da minha devoção, da minha lealdade ao Senhor. O que acontece em sua vida quando você ouve a Bíblia, quando eu ouço a Bíblia? O que acontece? Eu deveria me lamentar, talvez, estar contrito, me entristecer, talvez. Se essa palavra fala a mim nas coisas que eu preciso mudar, deve haver contrição, arrependimento, deve haver desejo de mudança. É o que ela produz quando ela é pregada. E segundo, irmãos, olha o que a palavra de Deus produz. Olhe comigo o versículo 10 de Neemias capítulo 8. Neemias que era, versículo 10 melhor dizendo, né? Neemias 8, versículo 10. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas o segundo resultado que a palavra de Deus produz, sabe qual é? Alegria. Ela produz alegria. Se ela produz, por um lado, contrição, quando ela me leva a entender que eu preciso melhorar, por outro lado, ela conforta, ela consola. Bom, nós temos aí no texto algumas festas acontecendo. Eles estão celebrando isso. Por exemplo, aí a lei, quando era explicada, acontecia no 10º dia do 7º mês, que é o período que eles estão aí vivendo. Acontecia a observação do dia da expiação, conforme Levítico 23 e 27. Eles haviam observado já o dia da expiação. Olha aqui, irmãos, a questão lógica do texto. No versículo 9 estão chorando. Sabe por quê? Porque eles entenderam a lei, que não estavam andando de acordo com Deus. Havia um distanciamento. Mas eles observaram o dia da expiação. O que é o dia da expiação, irmãos? É o dia que Deus nos perdoa, naquele contexto. É o dia que é oferecido por ordem de Deus os sacrifícios. Então o povo era perdoado. O povo trazia suas ofertas e estava em comunhão com Deus. Deus está dizendo aqui: olha, vocês receberam o meu perdão. Portanto, deve existir em vocês não mais tristeza. Já aconteceu. A aflição aconteceu. A contrição aconteceu. Mas agora deve existir alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu olho para a lei, eu digo: eu não posso obedecer. Mas quando eu olho para a graça, eu vejo que Deus enviou Cristo para morrer por mim e perdoar os meus pecados e me salvar. Aí isso deve produzir em mim alegria. Porque por um lado eu não podia obedecer, mas por outro lado agora Cristo me alcançou. É o que aconteceu aqui, irmãos. O dia da expiação. O afligir-se era esperado, mas agora havia o momento da alegria. No calendário hebraico, irmãos, a festa dos tabernáculos vem depois do dia da expiação, oferecendo ao povo de Deus uma semana inteira de alegre comemoração, de adoração a Deus. Eles tinham muitos motivos para se alegrar. Sabe como é ordenado a eles? Primeiro, para desfrutar das bênçãos de Deus. Diz aí: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si. A nutrição já ia reprovar, né? Aqui, carnes gordas e essas coisas, né? Mas eles estavam aqui desfrutando das bênçãos do Senhor, irmãos. Desfrutando daquilo que Deus havia abençoado a Deus. Tem um irmão que, eu não vou dizer o nome dele, né? Mas ele gosta muito desse texto, porque fala de comer, né? E é algo que o cristão gosta, né? Sobretudo. E ele diz aí: comei, se alegrem diante do Senhor, desfrutem das bênçãos que Deus havia dado. Mas nota, irmãos, que carnes gordas aí, literalmente, não significa aquelas gorduras que nós temos.
Até porque Levítico, que tem na carne, né? Até porque Levítico 3:17 era proibido comer gordura. Quando ele fala aqui de carnes gordas, ele está falando de alimentos saborosos. Comam o que Deus deu a vocês. Havia muitos motivos, irmãos. Esse povo estava lá no cativeiro, 70 anos. Deus agora deu para eles de novo o seu lugar, a sua terra, trouxe eles de volta, e aí reconstruiu o templo, reconstruiu os muros. Eles estavam ali crescendo como comunidade. Diz: olha, se alegrem, eu estou abençoando vocês, eu perdoei vocês, eu trouxe vocês para esse lugar de novo. Recomecem e se alegrem em mim. Se alegrem em mim. Como? E se alegram porque é bênção que eu estou dando a vocês. Essa parte gostamos. Mas também, irmãos, olha como ele fala aí, versículo 10, olha como eu posso me alegrar também. E enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Isso aqui é próprio de Neemias. Neemias, irmãos, ele tinha esse coração, ele ajudava as pessoas. Ele diz: olha, você se alegra, mas lembre também que o seu irmão quer se alegrar. Como é que o seu irmão vai se alegrar diante de Deus se ele não tem o que comer? Haviam pessoas pobres, nós falamos isso lá. Haviam pessoas que não tinham o que comer. Então compartilhe dessas bênçãos de Deus com seus irmãos, para que eles também se alegrem junto conosco e possamos celebrar a Deus, honrar, adorar, cultuar esse nosso Deus. Se alegrem compartilhando o amor de uns para com os outros. Irmãos, é de fato uma alegria, a Bíblia diz, quando eu posso compartilhar o que eu tenho com o meu próximo. Quando eu posso celebrar com o meu próximo aquilo que Deus tem me abençoado, eu compartilho. Não há alegria maior, a Bíblia diz, do que dar. A maior alegria é dar do que receber. É o que Neemias está dizendo aqui. Doem a seus irmãos, deem para eles as carnes, as comidas, para que eles possam também se alegrar conosco. Irmãos, ouvir e entender a palavra de Deus produz alegria. Quando essa palavra, ao mesmo tempo que me confronta, ela por outro lado traz alegria. A palavra de Deus, irmão, nós falamos aqui, ela é espada. Ela é espada e penetra o nosso coração, mas também ela traz conforto, consolo. A palavra, portanto, a mesma que fere, é a mesma que cura. É a palavra de Deus. Por um lado ela me leva à contrição, mas por outro lado ela me leva à alegria. A palavra do Senhor. Lembre que se eu pequei contra Deus, a minha vida está distante dele, eu não vou me alegrar, mas ficar contrito, vou me arrepender. Mas por outro lado, se Deus me perdoou, me alcançou, não há motivo para se entristecer, mas para se alegrar, porque não foi por merecimento, foi o seu favor, a sua graça que me alcançou. Irmãos, e olhe aí a razão da alegria, a primeira razão que ele vai mostrar da alegria que deve ser a nossa. Final do versículo 10. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas onde é que está a nossa alegria? Ele diz aí, no Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Note aqui, irmãos, que eles estavam voltando para reconstruir a vida e a cidade. Era difícil isso. Haviam vários desafios, problemas, perseguições, mas ele está dizendo, olha, se alegrem, porque vocês têm de mim a força que precisam para avançar, para continuar, para servir, para me amarem. A força de vocês vem de mim, eu dou a vocês, portanto se alegrem. Não importa os desafios, os problemas, se alegrem, porque eu sou a força de vocês. Irmãos, isso aqui é importante, sabe por quê? Porque a nossa alegria, ela não se baseia em circunstâncias. Eu não fico alegre porque meu time ganhou ou perdeu, embora isso seja uma alegria, não é pecaminosa, né? Eu não fico alegre porque eu ganhei algo ou perdi. Não é isso. A nossa alegria, ela não é instável. Ela é completamente solidificada no Senhor, que Ele não muda. A nossa alegria, irmão, está fundamentada, enraizada em Deus. Ele não muda. Ele continua a cuidar de mim sempre. Portanto, eu posso me alegrar sempre nele. Não há como perder a alegria da vida.
porque o Senhor não muda. Ele é poderoso, onipotente, presente, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Por isso Ele diz: a minha alegria. Vocês devem ter alegria em mim, porque eu sou a força de vocês. É a razão dessa alegria. Eu escuto a palavra, irmãos, cada vez que eu escuto a palavra, eu posso ver Deus dizendo para mim: olha, não temas, eu estou contigo. E posso dizer para mim: olha, vá, faz, que eu vou continuar dando forças a ti. Vai e fale, pregue e faça, eu estarei contigo todos os dias. Podemos ouvir isso a cada dia, a alegria no Senhor. É dele que vem a nossa alegria. Irmão, desse povo, depois de tudo destruído, como nação, como poderiam se levantar? Mas agora estão se levantando e poderiam se alegrar no Senhor. Outra razão, irmão, da alegria, ele diz aí, versículo 11: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais contristados. Irmão, perceba aqui que eles batalharam para fazer o povo parar de chorar. Foram vários momentos, Neemias falou, Esdras falou, e os levitas falaram: se calem, não chorem. É um dia de alegria diante de Deus, é um dia de celebração, de adoração, é a festa da adoração a Deus. Ele nos perdoou já, Ele nos trouxe de volta, Ele nos deu uma nova oportunidade, uma comunidade, um povo. Nós não fomos destruídos, voltamos do exílio. Se alegrem no Senhor. É um dia santo, um dia separado para adoração a Deus, um dia separado para o culto, para adorar, para contemplar a beleza do Senhor. Esse Deus que é soberano, esse Deus que é misericordioso, que trouxe eles sem merecerem, esse Deus que é soberano, que agiu na história. Ele levantou Ciro e Ciro mandou ele de volta. Esse Deus que é tão cuidadoso com o seu povo, que mesmo que eles fossem como eles foram, disciplinados. Sabe o que Deus fez, irmãos? A cada imperador, a cada governador ali, naqueles reinos pagãos, Deus colocou um servo seu lá. Irmão, Daniel atravessou vários reinos, lá na liderança. Como é que pode, né? Alguém, um estrangeiro, assumindo cargos elevados dentro de um outro governo que não é o seu próprio. Deus colocou Neemias para estar ali, o copeiro do rei. Deus colocou Esdras, Zorobabel, Esté. Deus colocou vários homens, os amigos de Daniel, dentro do palácio, em cargos importantes, para que eles fossem cuidados por Deus, mesmo na disciplina. Cuidados pelo Senhor. É um dia santo, mesmo merecendo o castigo, Deus estava cuidando do seu povo. Irmãos, e a última razão da alegria é o entendimento. Olhe comigo o versículo 12, o último versículo dessa noite. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Irmãos, qual era a razão da alegria deles? O entendimento da palavra de Deus. Olha a mudança que aconteceu. No versículo 9, contrito, chorando. Versículo 10, contrito, chorando. Versículo 11, contrito, chorando. No versículo 12, mudaram. Foram se alegrar diante de Deus. Foram comer, compartilharam com os irmãos, porque tinham entendido a explicação que Esdras fez. Esdras explicou para eles: olha, o Senhor nos perdoou, o dia da expiação, e nos alcançou. Vamos nos alegrar diante do Senhor. Irmãos, o entendimento da palavra produz o quê? Alegria. Sabe aqueles dias, ou aqueles momentos da nossa vida, da nossa família, que estamos tão tristes, talvez desanimados, que aconteceu coisa com o filho, com a filha, no trabalho, tantos problemas difíceis atravessamos, estamos vivendo dias difíceis. Irmãos, eu posso abrir a Bíblia e começar a folhear, e como se fosse uma pá, e começar a cavar o texto, procurar
ler e ouvir, eu vou achar preciosos ouros da palavra de Deus. Ele diz que ela é como um ouro, né? Mais valioso. E aí eu vou encontrar o consolo, o conforto de Deus para aqueles meus problemas, as dificuldades do meu choro. Ele vai enxugar, lendo a palavra, irmãos. Quando eu abro a Bíblia, e é por isso que eu devo ler. Quando eu estou folheando essa palavra, eu vou encontrar quem? Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz do Calvário. Por amor, Ele entregou o seu corpo e a sua vida para me alcançar. Que mais eu posso temer nessa vida? Agora, ali na frente a irmã falou, de quem a gente vai temer se a gente está na mão do Senhor? Isso é o que nós entendemos na palavra. Como é que eu não vou me alegrar, irmão, mesmo que eu sofra, passe dificuldade? Quando eu abro a Bíblia, eu posso ouvir Deus falando para mim: olha, tu és o meu filho, eu enviei Jesus Cristo, o meu filho unigênito, para morrer por ti, para te salvar. Se alegre. Mas sabe o que vai acontecer? Eu preciso abrir a palavra e ler, e meditar, e buscar, para se alegrar, para entender a palavra do Senhor. Ficou claro para eles, irmãos? Ficou claro para eles o entendimento da palavra? Como tem sido, irmãos, a nossa alegria? Como nós temos nos dedicado a este livro da palavra, a palavra de Deus? Vimos aqui dois resultados, pelo menos dois: contrição e alegria. Quando eu abro a Bíblia, quando eu compreendo, quando eu presto atenção nas mensagens, faço uma reflexão, deve produzir em mim resultados. Pelo menos dois aqui: contrição e alegria. A palavra de Deus, viva a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo falando. Nós falamos aqui na escola bíblica que nos últimos dias Deus nos falou por Cristo. Anteriormente Ele falou de muitas maneiras e muitas vezes agora Ele nos falou por Cristo, a palavra viva, o Logos, palavra viva de Deus. O irmão Ezequiel leu aqui que Jesus falou ali, Mateus capítulo 11: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu leio isso, eu compreendo isso que está dizendo: venha a mim, que eu consigo, eu sei cuidar de você. Sabe aquela preocupação que está lhe massacrando? Me dei, que é eu que cuido. Sabe aquele problema que você está querendo resolver por conta própria? Eu que resolvo, me dei. Sabe que às vezes parece que a gente não está escutando, irmãos. Querendo carregar fardos, eu não consigo dar um passo, tão pesado que é. Quando ele fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, versículo 7, me traga a tua preocupação, que sou eu quem sabe cuidar de ti. E aí ele continua: Jesus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Irmão, sabe aqueles dias que eu não consigo nem dormir? Tais são as preocupações, uma inquietação. Eu acordo 1h da manhã, aí durmo meia hora, acordo 2 da manhã, eu não consigo dormir, tanta preocupação na cabeça. Dê a mim, você vai encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, Deus tem nos chamado à humanidade ao arrependimento, a humanidade pecadora ao arrependimento urgentemente. Você que está nos ouvindo e que ainda não tomou uma decisão, saiba que essa pandemia é misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem nos dado a oportunidade do arrependimento. Nós falamos aqui anteriormente quantas pessoas perderam a sua vida, mas outras estão aí e parece que nada mudou. Não vão buscar a Deus, não vão ouvir a sua palavra, estão aí indiferentes. A coisa está se encaixando de novo e continuam do mesmo jeito, sem tempo para pensar em Deus. Você precisa se arrepender, enquanto Deus tem dado oportunidade à humanidade de pensar isso. Meu amado irmão,
Davi testemunhou no Salmo 19, o verso 8, e diz lá: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, e você vai encontrar Deus falando com você, falando conosco, nos confortando, nos consolando. Venha para a igreja, escute a mensagem, o ensino, vá lá para o seu grupo de mulheres, de jovens, ouça a palavra, e aí a palavra vai falar ao seu coração. Valorize isso, é Deus falando conosco, para nos levar a mudanças, é verdade, contrição, arrependimento, mas também para nos confortar, nos consolar, dar alegria ao nosso coração. Na Bíblia eu vou encontrar, irmão, nós falamos isso, tudo que eu preciso, por vários momentos da minha vida eu vou encontrar na palavra do Senhor. Mas isso não vai acontecer automaticamente. Eu preciso buscar. Você precisa buscar. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus de maneira urgente. Isso deve começar particularmente. Primeiro com a sua vida. Eu devo decidir, eu vou ler a palavra. Não é porque o pastor Maico está dizendo, não. É porque eu li lá que ela é importante, extremamente fundamental para a minha vida. E a partir de agora, eu sei o quanto eu preciso dela. E aí eu vou começar a ler todos os dias, separar um tempo. Lembra que a gente falou domingo passado, dedicar tempo? Separe um tempo. E aí eu vou começar a ler, particularmente a palavra de Deus. Quando isso começar a acontecer, irmãos, eu vou começar a me encher da alegria, dos ensinamentos do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Eu vou querer também ler com a minha família. Eu vou querer chamar os filhos, as pessoas que estão na minha casa, e vamos ler a Bíblia juntos, como família. Vamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos dela. Isso vai me encorajar a que eu possa também levar a minha família a ler comigo a palavra. Vamos ler um pouquinho um texto aqui da palavra de Deus para nós hoje. Vamos ver o que Deus quer nos falar, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos corrigir, o que Ele quer nos confortar, nos consolar. Vamos ler a palavra. Isso começa a acontecer. E aí depois, irmãos, isso começa a irradiar na igreja. Nós começamos a valorizar o culto na igreja. Não, eu quero ouvir, não o pastor Maico, não. Eu não valorizo ele, não, e nem deve. Mas valorizar o ensino, a pregação, a palavra de Deus exposta, ensinada a nós. Eu vou valorizar porque eu quero crescer, eu quero aprender, e eu vou buscar isso também. O alimento diário e o alimento no templo, na igreja, nos cultos. Valorize isso. É assim que eu vou voltar para a palavra. É assim que a minha vida vai mudar. É assim que eu serei diferente. Quando eu voltar para a palavra. Vamos baixar nossas cabeças. Os irmãos que estão aqui e você que está nos ouvindo nessa noite, eu quero que você também reflita. Eu não sei, meu amado irmão, como tem acontecido com você. Eu posso dizer que muitas das vezes, irmãos, me dá vontade de fechar a Bíblia e dizer: Senhor, não tem nem como ler, porque eu erro, Senhor, estou distante, me ajuda a melhorar. Tal é o ensino da palavra do Senhor. Como é que você tem reagido quando você lê a palavra, quando ela é ensinada, quando ela é exposta e Deus está falando ali, quando ela fala daquela situação que você está fazendo lá, aquele comportamento talvez, aquela atitude, aquela palavra que você falou, que Deus está dizendo: olha, não é assim, não é desse jeito, mude, siga esse caminho que eu estou te mostrando aqui, tome essa decisão aqui. O que você tem feito? Endurecido o coração? Ou tem estado contrito? Não, Senhor, eu estou arrependido, eu realmente quero mudar, preciso mudar. Me ajude que a Tua palavra faça essa operação, ó Deus, e mude a minha vida, o meu comportamento, que eu possa obedecer a Tua palavra. Também, meu amado irmão, sei que muitos aqui enfrentaram o grande desafio, têm enfrentado desafios no trabalho,
de saúde na família, que levou muitos de nós a chorarem, até pensar que estaria tudo perdido, e temos enfrentado problemas, desafios. Eu digo para você, vá à fonte, abra a Bíblia e leia, deixe Deus confortar você, consolar o seu coração, te fortalecer, me fortalecer, para que nós possamos a cada dia nos alegrar, independente do que aconteça na nossa vida, na família, no mundo, possamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Faça isso, leia a Bíblia. Cabe, como nós falamos hoje, né, que ela é como um ouro, muito mais valioso do que o ouro depurado. Leia, busque, obedeça, é o que devemos fazer. Se você que está aqui, que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida, você já ouviu o Evangelho várias vezes, já viu a sua condição diante de Deus, que você precisa se entregar a Cristo Jesus. Você não está no padrão de Deus, não tem como obedecer à lei. A lei nos condena, ela mostra o homem no seu estado pecaminoso. E você precisa entender que só há um escape: Cristo Jesus. Ele sim cumpriu toda a lei, Ele morreu no seu lugar, no meu lugar, e Ele quer nos alcançar com a sua graça, porque nós não podemos e nem merecemos. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você que está aqui, ou você que está nos acompanhando, que tem escutado a palavra, que tem ouvido, mas não tem produzido em você contrição, arrependimento. Você precisa se arrepender, estar contrito, buscar o Senhor. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, porque, ó Deus, ela nos ensina. Ó Pai, nos perdoe, Senhor, porque por várias vezes podemos ler a Tua palavra e dizer: Senhor, nos perdoe, porque não estamos vivendo assim. O Senhor mesmo disse, ó Deus, na Tua palavra, 1 João, que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, nós somos falhos, ó Deus. Por isso nos ajude, ó Pai, que a Tua palavra ela corrige, repreende, ela educa, ó Pai, que possamos buscar essa correção a cada dia para esses comportamentos que temos, para mudar, para Te obedecer e Te agradar, ó Deus. Também, Pai amado, nos ajude. Obrigado pela Tua palavra, porque ela traz alegria, ela conforta, ó Deus. Hoje mesmo, Pai amado, falando com aquela irmã que perdeu o seu esposo, e falando da Tua palavra, ela, como ela nos conforta e traz esperança, porque mesmo a morte, ó Deus, não é o fim para nós, porque a Tua palavra nos ensina isso. Ajude aquela irmã, ó Pai, cada um de nós, ao abrirmos a Tua palavra e termos sede dela a cada dia, encontrar essa alegria, esse conforto, esse consolo que somente a Tua palavra nos traz. Nos ajude. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Queremos nos despedir daqueles que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, que você possa, se puder, nos acompanhar na próxima quarta-feira. Deus abençoe.